Junto à fronteira com Espanha, debruçado sobre o rio Minho, encontramos Melgaço. A sua fortificação no século XII converteu a povoação num local estratégico militar de grande destaque. E também, de algum modo, essa fortificação, na altura, é uma mudança no paradigma das fortificações. O que até aí vinha dominando, de algum modo, eram os castelos roqueiros, pequenas, incipientes fortificações no alto de grandes afloramentos nas zonas montanhosas. Mas esta fortificação de Melgaço vem, por um lado, denotar a importância estratégica que se dá a este povoado. E, por outro lado, não nos podemos esquecer, era também uma forma de afirmar a emergência, a consolidação desse reino que então surgia. Portugal, nomeadamente num território que era muito disputado com os vizinhos galegos. E por isso, também por isso, Melgaço vai se converter numa das principais portas de entrada em Portugal. Apesar de todos os conflitos, desde muito cedo que aqui, junto à fachada atlântica, a fronteira entre Portugal e a Galiza se vai estabelecer até os dias de hoje, ao longo do rio Minho. Mas depois de várias dezenas de quilómetros subindo o rio, este prossegue pelo meio do território galego e a fronteira passa a ser feita por um dos afluentes do rio Minho, o Ribeiro de Trancoso. E por isso esta passa a ser uma área nevrálgica do ponto de vista da defesa do reino. E não admira que por isso também desde muito cedo os nossos monarcas se vão empenhar na defesa, no aparecimento de estruturas defensivas nesta área. Não só aqui junto ao rio Minho, mas, por exemplo, vemos a preocupação já na raia seca, isto é, já no território em que a fronteira se faz em terra, por exemplo, a preocupação de Afonso Henriques de fortificar Castro Laboreiro. O castelo que nós hoje lá podemos contemplar é já mais tardio, resulta de uma intervenção do rei Dom Dinis por volta de 1290. Mas aqui, nas margens do rio Minho, é também Afonso Henriques que em 1183 vai reconhecer essa importância estratégica de Melgaço. Desde logo, atribuindo-lhe foral. Importa sublinhar que é a única povoação a quem Afonso Henriques entregou foral no Alto Minho. E daí vemos o caráter verdadeiramente excepcional que ele reconhece a este lugar. Ora, a atribuição do foral irá muito rapidamente dar origem a uma proto-urbanização de Melgaço e desde muito cedo à edificação de uma muralha. Não sabemos exatamente quando é que a fortificação é edificada. Sabemos que no início do século XIII os documentos já o referem, mas nos finais do século XII, muito provavelmente já estaria pronta uma boa parte da muralha e também a sua torre. A construção do castelo de Melgaço nessa transição do século XII para o século XIII contou, obviamente, com o envolvimento do Conselho, mas foi decisivo também o apoio régio. Mas, não menos importante, foi também o envolvimento de algumas poderosas instituições da região, nomeadamente do Mosteiro de Fiães. Um castelo que, em boa verdade, nesse tempo seria ainda uma estrutura bem menos robusta que aquilo que ela hoje nos apresenta. Mas teria já, em grande parte, este aspecto algo arredondado, que não é muito habitual nos castelos portugueses. E teria já, bem a meio, a sua torre de homenagem. Mas esta fase inicial do castelo, de que ainda notamos, enfim, nas
primeiras fiadas aqui da fortificação em pedra mais miúda. Bom, essa fase será depois, em meados do século XIII, significativamente robustecida. Reinava então Afonso III. E esta nova fase do castelo vem não só responder, enfim, ao desenvolvimento da arte e da arquitetura militar da época, mas veio também, sublinhando a importância crescente de Melgaço, vem também estabelecer uma nova cerca bem ampla ao povoado e que, enfim, parte exatamente aqui do castelo. Essa cerca já gótica, de que têm vindo a ser encontrados em intervenções arqueológicas nos últimos anos vários vestígios aqui em Melgaço. É também dessa época que a torre sofre importantes intervenções. Mas, uma vez mais, reforçava-se essa importância estratégica e militar de Melgaço. A importância estratégica de Melgaço e o caráter robusto da sua fortificação, de algum modo nos é recordado por uma curiosa lenda. Não deixam de fazer parte do nosso património, essa dimensão imaterial da nossa identidade. É a lenda de Inês Negra, que aqui nos é recordada nesta escultura de um dos mais relevantes artistas portugueses da passagem do século XX para o século XXI, José Rodrigues. É uma lenda que nos remete para os finais desse momento crucial da história de Portugal, que foi a famosa crise de 1383-85. Aquele que para muitos é considerado a definitiva certidão de nascimento de Portugal. Poderia ter terminado aí, porque, como bem sabem, este é um momento único na história do nosso país. Nunca tinha acontecido antes, jamais voltará a acontecer, em que é colocado no trono um filho ilegítimo, o mestre Davis, o rei Dom João I. A alternativa seria que a filha legítima do rei que morrera, Dom Fernando, ou seja, Dona Beatriz, ascendesse ao trono, só que ela estava casada com o rei de Castela, também, Dom João. Isto dá origem a uma guerra civil, ou uma guerra também com Castela. E depois de sanado esse conflito, em grande parte na sequência da Batalha de Aljubarrota em 1385, algum tempo depois, Dom João I fará uma importante incursão aqui no norte de Portugal, onde várias praças fortes se tinham mantido fiéis ao lado castelhano, e entre elas encontrava-se exatamente aqui, Melgaço. O rei monta o cerco à povoação, mas de facto as suas muralhas são muito robustas. Os dias vão passando, vão-se alongando, e perante este impasse e frustradas as várias negociações, porque quem governava Melgaço, mesmo contra a opinião de uma boa parte da população que tinha defendido a independência, a verdade é que ele não cede. E perante este impasse, uma mulher aristocrática, partidária do lado castelhano, faz, no entanto, uma curiosa proposta. Que ela se travasse de razões numa batalha com uma outra mulher de Melgaço, a Inês Negra, com quem já várias vezes haviam discutido esta questão. Então, esta proposta é aceite. Com grande expectativa, cria-se um recinto junto às muralhas, onde as duas mulheres se vão confrontar. Rapidamente, os varapaus que possuem se veem quebrados e envolvem-se, por isso, numa batalha corpo a corpo, da qual sairá a vencedora, Inês Negra, dando um grande ânimo às tropas portuguesas que de imediato irrompem pelo interior de Melgaço, onde são bem recebidas. Quanto à renegada, era assim que ficou conhecida a outra mulher, surgiu morta com um punhal espetado no coração. Bem no alto da torre de homenagem, percebemos da importância estratégica, do domínio visual que de Melgaço possui, nomeadamente sobre
essa linha divisória, essa linha de fronteira, que era o Rio Minho. E por isso não admira que, mesmo depois da Idade Média, Melgaço e as suas fortificações continuaram a ter um papel importante do ponto de vista da estratégia militar, nomeadamente no século XVII, a quando da Guerra da Restauração, ainda por cima aqui mesmo, junto à fronteira. Claro que nessa época vamos assistir de novo a intervenções arquitetónicas, estruturas mais abaluartadas para receber a artilharia, mas também para melhor se defender dos ataques do fogo de artilharia. Certo é que o castelo e a sua torre se mantiveram sempre como uma referência identitária para agentes de Melgaço e da região. E por isso também não admira que muito mais recentemente, desde o final do século XX, esta torre se converteu num espaço privilegiado de memória, um núcleo museológico que salvaguarda muita da história e da identidade de Melgaço e das suas gentes. Como nos evocam estes imponentes sarcófagos medievais, a história de Melgaço nesses primeiros séculos da fundação da nacionalidade, século XII, século XIII, não é feita só de guerras e de fortificações. Há também todo um outro conjunto de marcas que chegaram até aos nossos dias. Por exemplo, sabemos que nesse período a documentação nos refere à existência de 3 igrejas dentro desse pequeno núcleo que é hoje o centro histórico de Melgaço. Uma dessas igrejas era esta que nós aqui podemos contemplar. Claro que ela foi sofrendo ao longo dos séculos muitas alterações, mas ainda hoje, na sua fachada voltada a sul, podemos observar alguns vestígios claramente dessa época. Uma igreja que a partir do século XVI vai conhecer um interessante protagonismo que faz com que hoje ela seja conhecida como a Igreja da Misericórdia. Na Idade Média, a Igreja da Misericórdia de Melgaço tinha um outro nome. Era a Igreja de Nossa Senhora do Campo. A alteração da sua designação radica em meados do século XVI, quando o então arcebispo de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires, entrega a tutela do templo a uma instituição que havia sido criada não muito antes, a Confraria da Misericórdia, que ali se vai instalar. E é da presença, até aos dias de hoje, dessa relevante instituição que o templo passa então a ser conhecido como a Igreja da Misericórdia. Ora, muito do espólio que a velha Igreja medieval possuía passa então para uma ou outra dessas 3 igrejas que a documentação nos refere na passagem do século XII para o século XIII. Uma igreja que ficava e fica localizada junto de uma das vias estruturantes da vila medieval. É a igreja de Nossa Senhora da Porta. Uma igreja que se verá convertida até aos dias de hoje na matriz de Melgaço. Um templo que, ao longo dos séculos, foi sofrendo muitas alterações, bem evidentes, de imediato, quando contemplamos a sua fachada e contemplamos, nomeadamente, a sua torre cineira. Mas, se atentarmos bem, é evidente também que ainda no seu pórtico vemos muitas dessas marcas da arquitetura medieval, esse românico tardio. Não só na sua fachada principal, mas também na lateral, na voltada para o lado norte, onde, sobre a porta de acesso ao interior da igreja, no tímpano, vemos uma curiosa representação animalesca que alguns investigadores têm associado a um leão. Mas a arquitetura medieval, o românico, o gótico, está longe de se esgotar na sede do concelho.
todo o território concelhio de Melgaço, nos apresenta com efeito um conjunto notável de intervenções arquitetónicas medievais, seja ao nível da arquitetura civil, nomeadamente ligada à rede viária, e Melgaço apresenta-nos um conjunto muito interessante de pontes medievais ou de origem medieval, seja ao nível da arquitetura militar, foi o caso das fortificações que referimos, e claro, a arquitetura religiosa. Ao longo de todo o território do concelho de Melgaço encontramos, de facto, notáveis exemplares. Vejamos dois. Um deles é esta igreja, a Igreja de Fiães. A igreja do antigo mosteiro de Santa Maria de Fiães. Uma estrutura religiosa que foi marcante nas origens da nacionalidade. Está muito ligada à ordem de Cister. E existe uma forte tradição que a associa à rainha Filipa de Lencastre, nomeadamente que por aqui se aposentou quando entrou em Portugal para se vir casar com o rei Dom João I, ou então, conta-nos a lenda que durante o episódio, que há pouco vos narrei, da Inês Negra, durante o cerco que Dom João estabelecia a Melgaço, ele veio na companhia da sua rainha e Filipa de Lencastre aqui teria permanecido durante esses dias agitados. Embora este mosteiro fique associado, como vos dizia, à ordem de Cister, no último quartel do século XII, as suas origens estão ligadas, muito provavelmente, aos beneditinos da ordem de Cluny. Esta passagem para a ordem de Cister, enfim, com a sua casa-mãe, São João de Tarouca, no entanto, acaba por não se refletir muito na arquitetura da igreja, embora uma visão um pouco mais atenta nos permita perceber, enfim, as diferenças que também se faziam sentir do ponto de vista da arquitetura entre as duas ordens. Reparem, 3 naves com 4 tramos era um esquema muito habitual nas igrejas de Cluny. No entanto, geralmente, na sua cabeceira, apresentavam ábsides, estruturas um pouco arredondadas. Não é o que se passa aqui, onde a cabeceira nos apresenta claramente uma planta retangular. E isso é já muito mais próximo, com efeito, das estratégias que depois a Ordem de Cister vai privilegiar. Um outro aspecto também muito interessante é que estamos perante uma belíssima e monumental igreja, mas muito depurada do ponto de vista artístico, muito sóbria, muito despida. E isso tem a ver também com os ideais de desapego, de simplicidade da ordem de Cister. E por isso acabamos por ter aqui dessas duas ordens religiosas que marcam a origem desta igreja. Durante os séculos seguintes, as intervenções a que ela foi submetida não alteraram de um modo significativo a arquitetura original medieval, mas podemos contemplar aqui no interior, de facto, alguns apontamentos de outros períodos, de outras artes, como é o caso do barroco, no belíssimo retábulo do altar-mor. Quanto ao mosteiro, esse desapareceu na sequência da extinção das ordens religiosas em 1834. Vendido em asta pública, foi totalmente desmontado. A igreja encontra-se classificada como monumento nacional desde 1977. Localizada hoje às portas de Melgaço, mas durante séculos nos seus arrabaldes, a Capela de Nossa Senhora Dourada é um dos lugares, um dos santuários de maior devoção da região. Ela fica voltada para um caminho de peregrinação, um dos caminhos de Santiago. Trata-se de um belíssimo edifício de arquitetura medieval,
datada de meados do século XIII, claramente da transição do românico para o gótico. Mas, antes ainda da sua edificação, este seria já, pelo menos desde o século XII, um espaço que convocava as pessoas, um espaço de alguma sacralidade, que terá por isso reunido as condições para que no século XIII se tenha erguido esta belíssima capela. Para a construção desta ermida terão contribuído também os frades do mosteiro de Santa Maria de Fiens, nesse século XIII. E, de facto, nós estamos aqui perante uma capela que também, no seu interior, nos demonstra bem esta transição entre o românico e o gótico. Aqui, bem evidente, este último, por exemplo, no arco quebrado, no arco cruzeiro, que divide, afinal, aquilo que também é muito habitual neste tipo de capelas do mundo rural, destas ermidas, que nos apresenta geralmente uma planta com dois retângulos, um correspondente à nave e outro à capela mor. É também, do ponto de vista decorativo, algo singelo, o que bate certo exatamente com a sua cronologia, imediatamente aquilo que virá a caracterizar a segunda metade do século XIII. Embora esta capela de Nossa Senhora Dourada nos apresente alguns motivos decorativos de grande relevo. A começar desde logo pelo seu belíssimo pórtico, enfim, enquadrado por uma moldura retangular. É, de facto, uma referência da nossa arquitetura medieval. E também, na porta voltada para o lado norte, nos aparece uma curiosa representação da árvore da vida, ladeada por um grifo e uma hárpia. Há alguns investigadores que admitem que seja uma influência algo oriental e que aqui terá chegado ou via Languedoc, ou então através dessa também relevante influência da arquitetura medieval galega. Certo é que, uma vez mais, Melgaço, através destes apontamentos artísticos, se revela como uma porta de entrada em Portugal. Mas há muitas mais marcas e imóveis medievais no concelho de Melgaço. Nem todos terão a monumentalidade dos que vimos anteriormente, mas estão por aí disseminados pelo território concelhio. E não raras vezes, tendo em conta as marcas do tempo, de intervenções de épocas posteriores, acabam por nos revelar verdadeiras surpresas. São outras portas que Melgaço abre nesta abordagem ao património. É o caso deste templo que nos encontramos, a Igreja Paroquial de Xaviães, a Igreja de Santa Maria Madalena de Xaviães. Quando daqui foram retirados antigos altares, junto ao arco cruzeiro, surgiram relevantes vestígios de frescos datados do século XVI. Foram muito recentemente consolidados. Podemos aqui observar os Três Reis Magos, Santo António, ou, por exemplo, entre outros, também São Roque. Mas é apenas uma manifestação artística de outras épocas em que também Melgaço é muito rica. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.